Meus irmãos, bom dia a todos. Bom dia. Eu quero contar para vocês mais uma história de quando eu era criança. Vamos, Renato. Quando eu era criança, eu acabei me convencendo, não só gostaria, mas eu acabei me convencendo que eu era um super-herói. Eu me lembro dessa ocasião, e não sei, é um super-herói muito antigo, de um seriado japonês. Não, o Jasper é muito novo. Jasper já era discípulo já. Era um super-herói chamado Ultraman. Esse é antigo. Meu Deus. Não sei se vocês estão. Talvez o Nathaniel lembre, não? Não. A coisa tá feia pro meu lado, né? Puxa vida. Ai. Precisava dessa hoje de manhã. Mas Ultraman, ele, na verdade, eu lembro até do nome da pessoa que se transformava em Ultraman. Ele chamava Ayaka. E ele tinha uma cápsula. Então toda vez que um monstro invadia a cidade, ele pegava, apertava a cápsula, crescia absurdamente e se tornava Ultraman. E ele tinha uma luz no peito. E essa luz, ela piscava quando a energia dele estava acabando. Daí ele precisava ir até o sol e voltar para recuperar a energia, para ele ficar fraco. E ele combatia monstros. E eu olhava aquilo, eu ficava vidrado naquilo. E eu falava assim, eu não só gosto do Ultraman, eu acho que eu sou o Ultraman. E o que eu acabei fazendo, eu começava a querer convencer os meus amigos ao redor que eu era o Ultraman de verdade. Até que uma vez, um dos meus amiguinhos, ele olhou para mim e falou assim, talvez você seja mesmo o Ultraman. Eu era, apesar de não ter ascendência nenhuma japonesa, o meu olho era um pouquinho mais puxado assim, e as pessoas pensavam que eu me confundia um pouco com o japonês na época. E parecia meio que um mestiço assim, né, japonês, mistura de japonês com brasileiro. E o que acabava acontecendo é que ele, em um belo dia, quando ele assistiu o Ultraman, ele viu que na roupa do Ultraman tinha um zíper aqui atrás da roupa dele. E ele falou para mim, não, é verdade mesmo, onde está a roupa do Ultraman? Eu vi que tem um zíper lá. E é verdade mesmo. Então, e eu comecei a ficar bem animado com isso. Eu já consegui convencer uma pessoa que eu sou o Ultraman. E daí nós começamos a pensar quem seriam os monstros. Daí eu comecei a elencar um monte de amiguinhos que eu não gostava. Então eu comecei a convencer ele, cuidado com esse cara, que ele pode se tornar um monstro, não? E assim eu fui vivendo nessa fantasia. E eu encontrei uma palavra que é muito usado no sentido ecológico, biológico, chamada mimetismo. O que é o mimetismo no sentido biológico? É a adaptação na qual um organismo possui características que o confundem com um indivíduo de outra espécie. Então isso existe na natureza. E também, por conta desse sentido biológico do mimetismo, existe o sentido figurado. A gente pode transportar esse sentido para algumas situações da nossa vida. Então, um dos sentidos figurados é o processo pelo qual um ser se ajusta a uma nova situação. É um tipo de adaptação. Então, interessante porque normalmente as pessoas elas incorporam aquilo que elas gostam e acabam se convencendo que elas são assim. Então existem coisas que nós buscamos imitar para sermos aceitos, ou simplesmente porque nós nos identificamos e queremos pertencer a um certo meio. Então isso existe na natureza, nos animais. E também existe, como nós somos animais também, então, existe na nossa sociedade pessoas que começam a incorporar outras pessoas porque
elas querem muito se parecer a elas e querem muito ser essas pessoas. Por exemplo, corte de cabelo, de acordo com o seu ídolo, né? Principalmente na área da música, os atores, etc. Roupas, até alimentação. Pessoas buscam saber o que fulano come, porque eu quero comer igual essa pessoa, porque eu quero me parecer a essa pessoa, e acabam se parecendo mesmo, muitas das vezes, né? Isso pode ter um sentido positivo, mas também pode ter um sentido negativo. Sim. Então, o sentido positivo é quando nós queremos nos parecer com alguém para ter as qualidades dessa pessoa, desde que sejam qualidades também aceitas por Deus. Daí nós buscamos imitar um ao outro para nós nos parecermos mais como Jesus. Daí eu vou inventar uma palavra aqui, mimetismo espiritual, que pode ter um sentido positivo. Como também, infelizmente, a gente pode imitar pecados. Às vezes a pessoa que nós queremos imitar a sua arrogância, pelo seu jeito de falar, muitas vezes a promiscuidade dessa pessoa, porque gostamos de escutar fofocas de artistas, muitas pessoas gostam disso. Talvez a pessoa se dá a liberdade de querer fazer as mesmas coisas, muitas vezes para roubo, para tráfico. Então, letras de canções que podem nos levar a termos esse tipo de estilo de vida. Muitas vezes temos esses heróis errados, não? E o que nós vamos falar hoje é sobre mimetismo espiritual, amém? As coisas que nós temos que ser, aprender, o que nós precisamos deixar para sermos parecidos com quem devemos parecer, que é Jesus Cristo. E não é fácil, amém? Amém. Muitas vezes nós não queremos ser iguais a Jesus, mas o não querer não significa que nós não podemos. Não queremos porque nós não queremos sofrer. Quem aqui quer sofrer? Ninguém quer sofrer, não? A gente quer fazer coisas que não nos levam a sacrifícios pessoais. Mas quem toma a decisão de ser como Jesus, tem que tomar uma decisão na vida. Tem que começar a se adaptar seu ambiente, adaptar seus gostos àquilo que Jesus gostava. E na Bíblia a gente não vê muitos gostos de Jesus. A gente não sabe qual a cor que Jesus gostava. A gente não sabe qual corte de cabelo Jesus tinha. A gente não sabe qual comida ele preferia. A gente sabia que a comida espiritual ele preferia, não? Que era o pão espiritual, o pão da vida. Mas a gente não vê coisas muito pormenores acerca da vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus não quer que nós o imitemos pelos seus gostos. Ele quer que nós o imitemos pelo seu coração, amém? Aí que a coisa fica mais difícil. Quando nós temos que imitar o coração de Jesus. Um coração sacrificial, um coração humilde. E aí que fica difícil para cada um de nós, não? Ter que imitar o coração de Jesus. Por isso que nós nos esforçamos, por isso que nós nos reunimos como igreja. Para nós nos parecermos cada vez mais com Jesus. Então, quando eu olho para alguns de vocês, quando vocês olham para mim também, vocês não conseguem ver Jesus claramente em mim, e nem eu consigo ver Jesus claramente, individualmente, em alguém de vocês. Então, por mais que o Conceição tomou a decisão de ser um discípulo, amém? Amém. Foi batizado ontem. Conceição ainda olha para o Conceição e fala assim, ainda não é igual a Jesus, não? Jesus, ele não se parece completamente 100% como Jesus, ele está num processo de ser como Jesus. Então, mas quando nós olhamos para a igreja, daí sim nós vemos Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo, eu falo. Então, aquilo que o Conceição tem por defeito, talvez o Marco não tenha. Aquilo que o Marco tem por defeito, talvez a Fran não tenha. E daí nós vamos fazendo o quê? Nós vamos vendo Jesus e buscamos nos parecer mais como Jesus por meio do convívio. Por isso que o convívio é muito importante. Por isso que a Bíblia nos exorta a nunca abandonarmos o costume de assistir às reuniões, amém? Amém. Por quê? Porque nós vemos Jesus aqui hoje. Então quando nós acordamos domingo de manhã, nós pensamos assim, hoje eu vou ver Jesus. Onde? Ele vai aparecer na minha frente, de corpo e alma? Sim. Onde? Aqui.
quando nós estamos juntos, nós vemos Jesus, amém? Amém. Olha que incrível. Muito bom. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém. Daí isso nos facilita a fazermos um mimetismo espiritual, a nos adaptarmos, a querermos ser como Jesus e nos convencermos de ser como Jesus. Então, junto da igreja, nós nos parecemos como Jesus. Junto com o corpo, nós nos parecemos como Jesus. Fora do corpo, isolado, de acordo com os meus próprios interesses, eu não me pareço como Jesus. Precisamos da comunhão. E a comunhão não se dá apenas aqui, presencialmente, ainda que seja a mais importante parte da comunhão, mas ela se dá no dia a dia também. Quando nós nos reunimos nos bate-papos, quando nós nos comunicamos, temos os cultos de semana, quando nós temos tempos de discipulado, onde a Bíblia é aberta e a Bíblia nos ajuda a nos parecermos mais com Jesus. Não é incrível, irmãos? Sim. Eu fico super animado Sim. com essa ideia. Então, a igreja, o corpo de Cristo é Jesus. Vamos abrir uma escritura, mas antes vamos começar com uma oração. Amém. Deus e Pai, ora ao Senhor para que o Senhor nos ajude a nos parecermos cada vez mais com Jesus. Perdoe nossos erros, nossas falhas, anima o nosso coração agora, Pai, a enxergarmos coisas espirituais e a fazermos aquilo que agrada ao Senhor, Pai. Somos tão imperfeitos, precisamos tanto da sua misericórdia, tanto do seu amor, Pai eterno. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Vamos abrir em Hebreus 12. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Hebreus 12. Amém? Vamos. Hebreus 12, versículo 1. Mimetismo espiritual. Esse é um termo que eu estou inventando, tá bom? Não adianta você buscar aí no chat GPT, que pode dar diferente aí do que eu estou falando, né? Porque eu estou inventando aqui. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha um conceito interessante aqui, para nós nos parecermos com Jesus, para que nós possamos favorecer o Espírito de Deus em cada um de nós, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, porque o Espírito de Deus trabalha em cada um de nós para que aconteça isso. Nós precisamos nos livrar de tudo o que nos atrapalha. Uma coisa, nós temos uma outra coisa, e do pecado. Então o autor de Hebreus aqui, ele dividiu nós nos livrarmos. Então ser um discípulo não é só se livrar do pecado por meio da confissão e do arrependimento, mas também se livrar do quê? De tudo o que nos atrapalha. Ou seja, tudo aquilo que pode te levar a pecar. Então às vezes não é o pecado, mas são situações que podem nos levar a pecar. Vou dar um exemplo. Quando nós permitimos que pensamentos ruins invadam nossa mente acerca de algumas situações. Isso tem um grande potencial de ficarmos o quê? Autopiedosos, amargos e críticos com irmãos, em vez de ajudarmos os irmãos, em vez de nós expormos as situações. Começamos a criar animosidades no grupo. Outra coisa que tem um potencial que precisamos nos livrar é quando nós começamos a frequentar ambientes nocivos que podem nos levar a pecar. Então, é errado entrar num bar para pedir um misto quente, onde nesse bar existem muitos homens que estão bebendo, e alguns deles talvez conhecidos seus. Estou levantando uma hipótese, tá bom? Então, em tese não é pecado. Agora, se eu tenho problemas com bebida,
e eu frequento esse local, e eu sei que é um local complicado, que pode me levar a pecar, é melhor eu me livrar daquilo que me atrapalha. Depois minha mente pode começar a trabalhar negativamente em relação a isso. Então, a nossa batalha mental é muito importante. Porque muitas vezes nós podemos travar batalhas em nossas mentes que nós poderíamos ter evitado antes. Então precisamos evitar daquilo que pode nos atrapalhar. Então o que atrapalha você hoje de ser um discípulo? O que atrapalha? Talvez amizades, às vezes redes sociais. Como eu falei na pregação, a última pregação que nós fizemos aqui, a questão das redes sociais, o Facebook, né? Então, o nosso book é esse, a nossa face é essa. Então, esse é o Facebook cristão, tá bom? Esse aqui. Então, nós temos um dever de favorecer o Espírito de Deus em cada um de nós. Sim. Alimentar coisas boas, alimentar pensamentos bons. Quando nós não conseguimos vencer essa batalha, a primeira coisa que nós devemos fazer é pedir ajuda. É como a luzinha no peito do Ultraman. Precisamos buscar ajuda. Às vezes a batalha é muito grande, eu entendo isso. Às vezes somos fracos demais para travar essas batalhas mentais que podem nos levar a pecar. Como sabemos que nós estamos pecando nas batalhas mentais? Quando nós começamos a ficar desanimados, né? Desencorajados, queremos fugir do convívio. É um sinal, é a luzinha piscando. Ela faz um barulhinho. E você começa a entender, opa, tem uma luzinha aqui, tem uma fraqueza aqui, então o que eu preciso fazer? Aí eu preciso dar um passo de fé. Qual que é o passo de fé? Buscar ajuda. Ajuda espiritual. Ajuda com irmãos que eu sei que podem me ajudar a estar firme com Deus. Sim. Eu não sei, talvez a luzinha de alguns aqui estejam piscando. Mas só você sabe que essa luzinha está piscando. E eu preciso tomar decisões e buscar ajuda. Eu preciso intensificar minhas orações. É aí que eu preciso jejuar. Muitas vezes nós jejuamos por algumas causas, não? Eu vou jejuar para dar um fruto pessoal, eu vou jejuar para que eu consiga um emprego, eu vou jejuar para que eu possa me casar. Eu não sei. Alguns irmãos podem jejuar até conseguir uma namorada. E talvez alguns vão morrer no caminho. Faz parte. Então, existem aí, né, causas pelas quais podemos jejuar, mas e jejuar pelo próprio coração? Qual foi a última vez que você jejuou? Muito bom, muito bom. Jejuar por alguma coisa que você vê que te atrapalha espiritualmente, pode te afastar de Deus. Então, e buscar ajuda no discipulado, porque é para isso que existe o discipulado, amém? Quando nós estamos estudando a Bíblia, tomando decisões também de sermos um discípulo, é aí que a batalha se intensifica muito, porque ainda nós não temos o Espírito Santo que nos habita, porque nós sabemos que o Espírito vem depois do batismo. Daí fica aquela luta, porque mesmo assim o Espírito Santo pode agir na minha vida, pode agir poderosamente na minha vida, pode me levar a tomar boas atitudes, ainda que o Espírito Santo ainda não habite em mim. Mas é uma luta, é uma batalha muito grande, porque eu lembro quando eu estava estudando a Bíblia, era uma batalha muito grande contra o meu orgulho. Eu era uma pessoa ainda sou orgulhoso, mas meu orgulho estava me atrapalhando nos estudos bíblicos. Por quê? Porque eu achava que não era orgulhoso. Eu achava que eu era uma pessoa extremamente humilde. O mundo que era injusto comigo, né? Então, quando eu descobri e percebi os meus pecados de forma mais à flor da pele, eu pude tomar mais decisões na minha vida, amém? Primeira coisa, irmãos, livre-se daquilo que te atrapalha. Se nós queremos imitar Jesus profundamente e sermos iguais a Jesus, amém? Não é errado querer ser igual a Jesus. Errado é pensar que já é igual a Jesus, mas não em querer ser igual. Verdade. O
versículo 2, desse mesmo capítulo, diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha essa palavra aqui, essa frase: desprezando a vergonha. O que você entende por desprezar a vergonha? Ele não se importou com a vergonha. Ele, na verdade, desprezou a vergonha. Esse mau sentimento de estar envergonhado. Jesus não se envergonhou em ficar nu numa cruz, surrado, humilhado, com uma coroa de espinhos em sua cabeça, pessoas zombando dele, até as pessoas que estavam sendo crucificadas ao seu lado estavam zombando dele também. Ele desprezou essa vergonha, porque ele tinha uma causa maior por detrás disso. Nos motivar a nós nos arrependermos dos nossos pecados. Olha que interessante. Então, é pela alegria que lhe fora proposta. Qual foi a alegria que foi proposta a Jesus? Sentar-se do lado direito de Deus. Ser responsável pela nossa salvação. Olha que interessante. Então ele suportou tudo isso, suportou a cruz, suportou o sofrimento e sentou-se à direita de Deus. Então o que nos motiva? E o que nos inspira? A também suportarmos os nossos sofrimentos, suportarmos também as injustiças, coisas que nós não queremos. Somos treinados a exigirmos nossos direitos no mundo. Mas será que nós somos treinados a suportar a injustiça? A ponto de nós nos humilharmos, a ponto de nós entendermos coisas espirituais que podem nos salvar? Será que eu estou disposto a passar por as injustiças do mundo? Ou será que eu dou muito valor para o mundo, ou para as pessoas, para o que as pessoas pensam, a ponto de não querer desprezar a vergonha? Jesus carregou o maior peso. Versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Outro ponto importante, você pode colocar aí o ponto número 2. Santidade é resultado de esforço. Então, a Bíblia fala que apenas os puros verão o Senhor. Quando temos motivações erradas, aí nós já somos impuros. A impureza não está só relacionada a questões sexuais. A impureza é quando nós temos motivações erradas que nos impulsionam a fazer alguma coisa. Pessoas que querem ser líderes de bate-papo porque querem ser importantes. Pessoas que querem ter, querem ter algum privilégio, simplesmente porque se acham capazes disso. E nós não temos que ter atitudes nem cargos para nós nos exaltarmos. Mas sim, nós temos que fazer as coisas simplesmente por quê? Porque a minha motivação é sofrer como Jesus sofreu. Então, não tem mérito nenhum termos cargos e funções diferentes umas dos outros. Não tem mérito nenhum eu liderar um coral, pregar aqui na frente. Muito pelo contrário. Espiritualmente falando, nós temos deméritos. Por que deméritos? Porque o nosso mérito não está na função, mas está em sofrer e ser como Jesus. Então, às vezes nós não entendemos isso. Então, estamos aqui para servirmos uns aos outros, para amarmos uns aos outros, para sermos parecidos com Jesus, amém? Mas isso exige um esforço, amém? Sim. Amém. Qual a diferença entre você se esforçar para algo e receber algo de mão beijada? No valor que você dá às coisas. Quando você recebe muitas coisas desde a sua infância, você chega a um ponto que você não dá valor, ele fica mimado, entendeu?
Por quê? Porque seu pai e sua mãe sempre te deu tudo aquilo que você queria. Você acha que começa a merecer as coisas. Eu mereço isso porque... Por quê? Porque quando você dá muitas coisas para alguém, depois tira essa coisa, a pessoa fica ingrata. Mas quando você conquista, não? Você, sabe, rala para que aquela coisa aconteça na sua vida e você conquista aquilo, você dá muito mais valor. Então é isso que Deus quer para cada um de nós. Deus não quer criar filhos mimados, mas motivados pela cruz de Cristo. Ele quer criar pessoas de caráter, amém? Amém. Eu não sei qual tipo de filho você foi, apesar de eu ser de uma geração muito antiga, eu fui muito mimado pelos meus pais. Eu tenho 6 irmãs, não, uma já morreu, tenho 5 irmãs. Eu sou o único homem no meio de 6, na época eu era o único homem no meio de 6 mulheres, e eu era o mais novo. Uau! Você imagina, não? Então eu era um orgulho do meu pai. Então eu pedia uma coisa, pum, aparecia na minha frente, assim, muitas vezes. Depois Deus me deu o maior presente de todos, que eu pedi uma Branca de Neve, pum, aparecia na minha frente. Então, para mim, eu sempre tive uma tendência muito de ser ingrato, por não ter que batalhar para conquistar as coisas. E isso me atrapalhou muito na minha caminhada, porque um coração ingrato, Deus não abençoa. Então foi muito difícil para mim. Então eu aprendi agora o valor do esforço para conquistar a santidade com Deus. O esforço para que eu tenha um coração motivado pelas coisas certas. Isso é uma luta para mim. Outra coisa interessante, está lá em Hebreus 12, versículo 15. Amém. Vamos, Renato. Vamos lá, Renato. Prega. Fala assim: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Outro ponto é: não seja uma raiz de amargura, uma erva daninha. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós permitimos que a amargura entre no nosso coração. Então, quando que a amargura está entrando no meu coração? Como que eu sei? Quando a minha visão da realidade começa a ficar distorcida. Eu começo a ver coisas como se fossem espirituais, mas não são bíblicas, então não são espirituais. Começo a enxergar situações. Meu coração começa a ficar ruim com algumas pessoas e eu não lido com isso. Tem uma tentação de ficar com o coração ruim com alguém? Todos nós temos. O ponto é saber se eu alimento isso ou eu lido com isso no meu coração. Aí está a diferença. Muitas vezes pode ser o Espírito de Deus que está falando para você: olha, fulano realmente tem essa dificuldade, Beltrano também tem essa dificuldade. Só que daí você fica numa bifurcação. Ou eu vou tomar a decisão de falar para ajudar, ou eu vou tomar a decisão de ficar quieto no meu canto, só observar, e com o tempo meu coração vai ficando amargo em relação a alguém. Não importa quem. Então, quando nós pensamos, quando nós vemos o Espírito Santo estar nos alertando sobre alguém, temos que tomar o caminho certo. Qual que é o caminho certo? Me livrar dos maus sentimentos e fazer como Jesus faria. Quando Jesus via uma situação errada, ele ia lá e resolvia. Amém? Sim. Principalmente com os discípulos. Ele chamava Pedro de lado e discipulava Pedro. Não? Ele chamava Tomé de lado e falava com Tomé. Quando o Tomé estava faltando café: olha, toca aqui na minha ferida, você vai ver, é verdade. Não? E assim acontece. Temos que resolver para não ficarmos amargos. Mas aí vem aquela pergunta: e quando nós tentamos resolver, vamos atrás e nada acontece? Nós damos um segundo passo. Buscamos a ajuda de alguém
também espiritual, para tentar resolver a situação, não para espalhar uma amargura, mas para tentar resolver alguma situação. Então daí nós vamos caminhando espiritualmente e vamos ajudando um ao outro, porque ninguém aqui é perfeito. Imagina se Deus, olha só, se Deus agora mesmo revelasse o pecado de todos aqui, para você mesmo e para as pessoas que estão aqui. Como que seria? Falasse todos os pecados do Rafael, na frente de todo mundo, coisas que nem ele achava que estava pecando. Só Deus sabe. Se Deus fizesse isso só comigo, eu acho que eu ficaria muito desanimado. Mas Deus é tão misericordioso que Deus suporta algumas coisas e lida com o nosso coração no tempo certo. Mas muitas vezes Ele alerta os irmãos aqui, para que nós possamos ver coisas, não para ficarmos amargos, mas para darmos passos de humildade para ajudarmos uns aos outros. Sim. Então ninguém aqui é perfeito o suficiente para se sentir mais importante que o outro e se sentir mal. Então a amargura é assim, ela distorce a realidade a seu favor. Ela não te ajuda a encarar a realidade ao favor da palavra de Deus, ao favor de Deus. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Qual que é a responsabilidade? Lidarmos uns com os outros, independentes quem é líder, quem não é líder, quem é supostamente, entre aspas, mais espiritual, tem mais tempo na fé, tem menos tempo na fé. Todos nós somos pecadores, estamos aqui em busca de sermos iguais a Jesus e temos coisas que precisamos mudar no nosso coração. Um exemplo disso está lá em Jó 10, versículo 1. Vamos lá. Olha que interessante, irmãos. Vamos lá. Jó 10, versículo 2, estamos terminando. Olha só uma das respostas de Jó. Olha que interessante. Olha o que ele fala. Jó 10, versículo 1. Minha vida só me dá desgosto. Por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. O que será que uma pessoa com a alma amargurada é capaz de expressar? Qual seria uma boa frase de uma pessoa amargurada? Está no versículo 2. Direi a Deus, olha só, a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Primeira coisa, acha que Deus está contra ele. Número 3, versículo 3. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Uau! Que ousado. A pessoa amargurada começa a achar que Deus se alegra em oprimir. Por isso que existem muitos ateus por aí, porque eles não entendem por que tem tanta miséria no mundo, porque Deus permite que tem pessoas que nasçam em berço de ouro, e outras pessoas nasçam, infelizmente, na beira de um córrego poluído. E começam a não entender, começam a ficar mal com Deus. Não entendem que é a maldade do mundo que faz isso. E temos um livre-arbítrio. Não começam a entender e começam a se revoltar. E muitas vezes se refugiam no ateísmo, no agnosticismo, muitas vezes. Não estou dizendo que todos ateus são assim. Eu estou querendo dizer que algumas pessoas se tornam ateias por conta disso, de amargura. Imagina, a pessoa começa a pensar que Deus tem prazer, sorrir para os planos dos ímpios, dos maus. Como pode uma pessoa ser rica? Como pode uma pessoa ter tantas coisas, tem tanta alegria? Você vê lá o Instagram de muitas pessoas que fazem o que é mal, que são promíscuas, que nem acreditam em Deus, e estão lá, cheias de fartura. Como pode? Como Deus pode permitir isso? Por quê? Porque o valor de Deus não está na riqueza. O valor de Deus não está numa suposta alegria com as coisas do mundo. O valor de Deus está em valores espirituais. Então o que traz realmente a satisfação para cada um de nós, que busca não ter a alma amargurada, o que é? O que busca fazer coisas que agradam a Deus, que tem valores espirituais. Quando nós
agimos de forma humilde uns com os outros, temos um valor imenso no nosso coração. Quando nós buscamos ajudar o outro a ser mais parecido com Jesus, uau, é um valor que está em cada um de nós. Quando temos a intenção de ajudar alguém a se tornar um discípulo de Jesus, convidamos pessoas, estudamos a Bíblia com alguém, como Leandro, não? Que convidou a Vitória, depois convidou o João Pedro Conceição, amém? E olha só, olha a satisfação do Leandro. Quando eu olho para o Leandro, eu vejo sempre alegre, sempre feliz, não? É verdade. Inclusive agora, está dando risada. Por quê? Porque é uma satisfação que o dinheiro não traz. É verdade. Porque está construindo coisas eternas. É verdade, é verdade. Então olha que interessante, quando nós vamos para esse lado, buscamos entender, nós temos mais satisfação, por quê? Porque ficamos com a nossa consciência tranquila. E se um dia nós morrermos, e vamos morrer, sabe, não vai ter aquele desespero de, eu preciso confessar meus pecados antes de morrer. Não, porque isso já é rotina, já é comum para mim. Falar da minha vida com as pessoas, para que as pessoas tomem a decisão de serem iguais a Jesus, amém? Amém. Então, irmãos, isso me ajuda bastante, porque me ajuda a entender o valor de se parecer com Jesus, que são coisas muito valiosas, e sem elas não adianta a gente querer brincar de igreja. É verdade. Se nós não tomamos a decisão de a cada dia lutarmos a boa luta, amém? A luta diária de nos sacrificarmos pela causa. Então eu quero animar cada um de nós, amém? Então você não ficar somente pensativo, mas ficar alegre também, ficar feliz com as coisas que você está escutando, ficar animado, ficar cheio de esperança, amém? Porque nós buscamos valores espirituais, temos muita riqueza aqui, irmãos. Amém. Sabe, temos muita riqueza, porque você quer ser mais sábio? Tem um tempo com Ismael. Então você quer ser mais amoroso? Tenha tempo com o Valdemar. Você quer ser mais saudável, mais fitness? Tenha um tempo com o Rafael. Ou com a Andressa, não? E daqui a pouco você vai poder marcar uma consulta com a Andressa também. Fazendo merchandising aqui Então, e ela vai ser cirurgiã plástica, vai ser muito útil para alguns irmãos. Obrigado, Andressa. Você quer estar animado, falar tanto assim do seu ânimo? Tem um tempo com Pedro, amém? Às vezes as boas-vindas dele é uma pregação, né? Está super animado. Então, e assim nós vamos nos parecendo um com o outro, e essa é a igreja de Deus. Assim estamos coalhados aqui de qualidades, coisas boas que nós podemos imitar um no outro. É isso que nos fortalece, irmãos. Amém. É esse convívio, é quando nós vemos Jesus aqui na igreja. É isso que faz toda a diferença. Desafio para cada um de nós: não permita seu coração pesado e não se isole nos seus pensamentos. Busque ajuda. Então comece a ter olhos espirituais aqui e comece a ver qualidades de Jesus em cada um de nós. E se eu tenho uma qualidade que me falta, eu vou buscar em alguém que tem essa qualidade de sobra. Sim. E quem sabe nós fazemos uma troca, porque talvez eu tenha alguma coisa que possa ajudá-lo também. Sim, verdade. Esse é o discipulado que nós temos. Por quê? Porque Jesus está na igreja, e esse é o nosso privilégio muito grande. Estarmos com Jesus, estarmos firmes na palavra de Deus. Sim. Assim que nós mostramos o amor que nós temos por Deus e uns aos outros, quando nós não permitimos que pensamentos e que o pecado nos domine, mas nos livramos de tudo aquilo que nos atrapalha. Como? Tendo convívios incríveis, animando e encorajando uns aos outros, muitas vezes repreendendo, muitas vezes ensinando, mas uns aos outros sempre foi muito importante. É o que nós sempre precisamos privilegiar para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém.